Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai rever duas formas gramaticais, o Simple Past e o Present Perfect, que vocês já viram no ensino fundamental, e agora o terceiro ano é revisão, então é bem fácil, vocês vão lembrar das coisas que eu já ensinei, e agora falando de novo fica mais fácil. O Simple Past é uma ação que está no passado, concluída totalmente no passado. Então, sempre tem um tempo definido na frase. Então, tem advérbios de tempo do passado na frase. Igual o exemplo. We studied together last month. Nós estudamos juntos o mês passado. Então, é uma ação totalmente começada e concluída no passado, o mês passado. O mês passado já acabou. Exemplos de advérbios passado. Yesterday, ontem. Years ago, anos atrás. Então, tem que ter o tempo certo, passado, acabado. Então, a data que acabou aquela ação vai estar na frase. Para a gente saber que é um simple past, como que a gente vê? O verbo. Então, o verbo no passado tem os dois tipos de verbo. O verbo regular, que tem que colocar o ed, e o verbo irregular, que eu já coloquei para vocês na aula passada, já comecei a revisão desses verbos. Então, o verbo irregular do passado é da segunda coluna. Agora o present perfect. Vocês também já estudaram. Então, quando que a gente usa o present perfect? Alguma coisa que aconteceu lá no passado e tem influência no presente ou ainda continua no presente. Então, é aquela coisa que fala, eu tenho estudado. Então, eu estudo, né? Eu estudei. Então, a tradução dele fica muito chata no português porque nós não temos o present perfect no português. Mas a gente não precisa ficar preocupado com a tradução. A gente precisa se preocupar com quando é usado e de que jeito ele é usado. Diferente do Simple Past, o Present Perfect, ele não tem o tempo que acabou aquela ação. Então, não vai ter o tempo certo, yesterday, last year, nada daquilo que eu expliquei para vocês no passado, vai ter agora, aqui no Present Perfect. Não vai ter quando terminou a ação. Igual o exemplo que eu dei. We have studied since 2010. Então, nós estudamos desde 2010. A gente terminou de estudar? Se a gente começou 2010, nós estudamos desde 2010. Então, nós começamos 2010. Mas eu falei aqui na frase o quando a gente parou? Não, eu não falei. Então, por isso que eu tenho que usar o present perfect, tá? Porque a gente não sabe quando acabou essa ação. Bom, e agora como que a gente forma o present perfect? Como que a gente vê um present perfect numa frase? A gente tem que ver o auxiliar, have ou has, e o verbo no particípio. O verbo no particípio é o verbo da terceira coluna que a gente viu a aula passada. Então, o have vai com as pessoas I, you, we e they. E o auxiliar do he, she, it é has. Então, vai ser have, has, mais o verbo no particípio, que vocês, se não sabem de cor, que acredito que muitos verbos vocês já sabem. Se vocês não sabem, vocês têm que dar uma olhada na terceira coluna.